quando eu assumi a coordenação da campanha dele, na quarta vez que ele fez, a gente conseguiu entrar e eu consegui emplacar ele como vereador de São Caetano. Aí, automaticamente, eu fui coordenador da campanha, eu organizava o pessoal na rua, eu coordenava, eu fazia os textos, eu fazia os releases, eu falava com a imprensa, eu que passava as imagens, eu que documentava todo o dia dele. O diário dele era eu que construía. Você era um assessor secretário dele? Eu fazia tudo da imagem dele era eu que cuidava. Ele não tinha que se preocupar com nada. Tanto que eu falava para ele assim, ó, você não se preocupa com a sua imagem. Isso eu trabalho com a sua imagem. Tanto que eu tive uma crise no meio da campanha, porque a família do candidato achou que eu estava deixando ele muito popular. Que eu colocava, ele frequentava lugares populares e eu registrava essas cenas populares. Os familiares achavam que eu tinha que dar um perfil para ele, um perfil mais sofisticado. Eu falei, mas ele não tem esse perfil sofisticado, ele é um cara do povo, ele foi operário de uma empresa grande em São Caetano, não vou falar qual é, mas ele foi funcionário de uma empresa grande de São Caetano, era um cara que começou simples, ele era simples, era um cara do interior. E qual era o objetivo dele de entrar na vereança? Ele entendia que ele representava uma categoria profissional. Queria ajudar a categoria a melhorar. Isso, dele, a categoria a qual ele pertencia. E ele estava certo nisso daí, né? Porque ele era oriundo dali. Ele foi diretor de um clube muito famoso em São Caetano, esportivo, muito famoso em São Caetano, que revelou muitos atletas e tudo. Então, ele achava que ali era o nicho dele, ele estava certo, era ali mesmo. Mas ele era um personagem popular. Aí a família não estava gostando do rumo que eu estava dando para a campanha dele, deixando ele popular, no lugar que ele é mesmo popular. E aí a família queria que eu sofisticasse ele. Eu falei, mas ele não é candidato a deputado federal, ele não é candidato a senador, ele não é candidato a governador, nem a prefeito de São Caetano, ele é candidato a vereador. O começo de tudo, tem que ser vereador. Tem gente que quer começar como prefeito, governador, deputado. Mas a imagem dele tinha que estar atrelada a um candidato de vereador. Então ele era popular, ele tinha que manter a popularidade dele, senão ele perdia o que ele já tinha, não ia entrar nesse nicho mais sofisticado, né? Esse nicho mais sisudo, né? Mas dando uma aparência para ele mais de sofisticação, que ele não estava ali o público dele. O eleitor dele estava lá no chão de fábrica, lá no operário da fábrica. Então ele tinha que falar a linguagem do operário da fábrica. Então aí a gente conseguiu emplacar, ele passou, ele foi o único candidato dele, da coligação que a gente participou, ele foi o único cara que entrou. Então ele entrou pela coligação, né? Naquela época que tem o consciente de votos, consciente eleitoral que chama. Nós emplacamos, ele assumiu como vereador e eu automaticamente fui chefe de gabinete dele por 9 meses. No fim de 9 meses ele entendeu que eu não estava indo conforme as diretrizes dele. Eu sou meio chato para essas coisas, né? Eu sou meio intransigente, para isso eu sou. Porque eu tenho alguns ideais, eu não abro mão desses ideais. Eu não negocio isso. Certas coisas eu não negocio, né? Então eu achava que tinha que trabalhar conforme eu gostaria que fosse o trabalho e não estava acontecendo. E aí ele reclamava que eu era muito exigente, eu era mesmo, isso eu não minto. E aí esse candidato achou no direito dele, o cargo é dele, né? O cargo não é meu, o cargo é dele. Então ele me achou de me tirar do cargo de chefe de gabinete, me mandou para a mobilidade urbana da cidade, me transferiu para um departamento. Eu fui, fiquei o resto do meu tempo lá, né? Um ano antes de terminar o mandato dele, ele me dispensou novamente, eu fui, aí eu fiquei desempregado, foi quando eu me aposentei e tudo, mas fiz algumas outras assessorias para alguns outros candidatos, algumas consultorias quando me procuravam e tudo, continuei minha vida. Mas a política, a gente vindo do rádio, como você falou, vamos voltar para o rádio te dá essa cancha. Porque quando eu saí, e aí um jornalista me ligou, falou, pô, eu tô precisando de um release para colocar na edição de amanhã do jornal e tal. Você tem alguma coisa para me passar? Eu falei, pô, eu não sou mais o chefe de gabinete, eu saí. Ele falou, como é que é? Ele é o maior jornalista da cidade. Ele falou assim, como é que é? Você não é o chefe de gabinete? Eu falei, eu não sou mais, eu fui desligado. Pô, mas com quem eu vou falar? Eu falei, eu não sei, com quem você vai falar, não sei quem ele vai nomear, né? Então ele colocou uma outra pessoa no lugar dele, que era um colega já dele da época da empresa que ele trabalhava e tal. Mas era uma pessoa que não tinha essa formação na área.
Ele era uma pessoa que foi operário, né? Ele nem culpa ele não tinha, porque ele não tinha essa formação de comunicação. Na área de comunicação você tem que ter um comunicador. Se você vai para uma padaria, você tem que ter um padeiro. Se você abre uma confeitaria, você tem que ter um confeiteiro. Então, na área de comunicação, na área de relações humanas e relações de marketing, essa coisa toda, você tem que ter um profissional da área que entende, né? E eu tinha essa formação. Além das outras que eu tinha essa também. Então, isso facilita. Aí, quando o jornalista fez um primeiro contato com o cara, ele me mandou o release do cara. Eu falei, mano, olha, o cara me escreveu tudo errado aqui. Como é que eu faço? Vou ter que consertar o texto do cara. Eu não estou aqui para consertar o texto do cara. O candidato tem que ter um profissional lá, habilitado, gabaritado. Infelizmente, a pessoa não tinha. Mas tinham quantos funcionários lá na época? Na Câmara Municipal, na época que eu entrei no gabinete, era o chefe de gabinete mais 4 assessores. E tinha mais alguém que queria fazer, de repente, teu trabalho? Às vezes é isso, né? Tem. Porque o que acontece? A pessoa acha que é fácil. Que é fácil, que consegue. Né? Aí, às vezes, atropela tudo e acaba atrapalhando a pessoa. Política, você trabalhou na política, Sim. Você sabe que tem muito isso, né? A política tem muito do recalque, da ambição, da inveja, né? De querer derrubar, de querer sabotar. Isso é normal. Você chegou a conversar com ele? O que aconteceu realmente? Ele falou que eu era uma pessoa difícil, que dentro do gabinete todo mundo estava reclamando que eu era uma pessoa difícil, porque eu era muito exigente, Gustavo. Eu era muito exigente. O munícipe chegava em mim com um pleito, né, com um pedido. Com uma demanda? Isso, demanda que nós falamos. Você falou a palavra certa. É assim que a gente fala na política. O munícipe chegava com uma demanda, eu anotava a demanda dele, eu fazia um documento, mandava para a secretaria responsável por aquela demanda e eu fazia em 3 vias. Isso fui eu que levei para o lugar lá, para a Câmara. O pessoal pedia, em Santo André, era muito kit barraco, era isso, gás, eram alguns São pedidos, Caetano era diferente. Ruas, melhorias, iluminação. São Caetano, você sabe que é uma cidade menor, né? São Caetano tem 15 km², tem 15 bairros, é uma cidade que é toda pavimentada, é uma cidade que é pronta, não precisa de muita coisa. Eu sempre dizia... Saúde é boa, a escola é boa. Muito bom. Cidade de primeiro mundo. O IDH da cidade era excelente. Então eu sempre dizia que São Caetano era um grande condomínio. Só que era um condomínio aberto. As pessoas entravam por dentro da cidade, saíam do outro lado. Um condomínio fechado, tipo Alphaville, ou tipo outro lugar que você queira citar. É um condomínio fechado, você não pode circular por dentro dele. Mas São Caetano era um grande condomínio. Todo mundo se conhecia. Tinha um padrão de vida alto, né? Você só via carros bons na rua. A cidade era bem cuidada e tudo. Então as demandas eram diferentes, mas são demandas, igual todo lugar, né? Então o munícipe trazia demanda para mim, eu fazia um documento em 3 vias, uma eu entregava para o munícipe, eu falava para ele, você pode voltar aqui no gabinete depois de amanhã, eu já vou encaminhar isso aqui. Uma eu dava dentro da Câmara Municipal para ser protocolada e encaminhada para o departamento correspondente, e a outra ficava comigo, para eu controlar. Então, se aquela demanda não estava resolvida, eu corria atrás. Eu chegava lá na secretaria correspondente e falava, eu tenho uma demanda X, eu preciso que você faça uma sinalização de faixa que está apagada, eu preciso que você faça uma inversão de mão, que você faça estudos de uma inversão de mão numa rua, tape um buraco, coisas assim do dia a dia. E levava para ele, entregava, encaminhava. Na verdade, quem encaminhava para a secretaria era a própria Câmara Municipal, né? O seu departamento interno lá tinha as pessoas que encaminhavam para essa secretaria devida. Eu ficava com uma via e uma eu dava para o munícipe. Aí, Gustavo, o que eu falava para o munícipe? Eu falei, você fica com essa via. Quando você encontrar um vereador na rua, não precisa ser o meu. Não precisa ser o vereador que você veio aqui trazer a demanda. Se encontrar o vereador ou o prefeito na rua, que a cidade era pequena e você sempre encontrava um vereador ou o prefeito na cidade. Você pega essa cópia que você tem e fala para ele, olha, eu fui lá no gabinete do tal vereador, falei com o Osmar e ele pediu para eu cobrar do senhor isso aqui, ó. Não resolveram ainda. O senhor sabe se vai resolver? Se o senhor resolver, eu viro seu eleitor. Ué, não é? E se for eu que resolver, se for eu que resolvi, eu também tomo ele de outro vereador, vamos dizer assim, né? Ele vai para onde atendem ele, é justo, tem que ser... E quais eram as principais demandas de São Caetano do Sul? Agora eu não lembro muito, mas tinha muito sinalização de via, por exemplo... Buraco acho que não tinha.
Buraco não, era Buraco difícil. não. Tem, sempre tem, né? Depois de uma chuva sempre aparece buraco. A cidade tinha um problema muito sério de inundação, né? Tem alguns bairros